falando do princípio do poluidor-pagador agora. Vale chamar a atenção para esse termo, poluidor, lembrando que nem toda degradação ao meio, nem todo impacto negativo está associado à noção de poluição. Então, alguns autores preferem usar o termo princípio do impactador-pagador ou princípio do degradador-pagador e não o princípio do poluidor-pagador, tá? Mas a gente não vai se ater a essa... É só importante a gente chamar atenção para isso, que se você vê termos diferentes, o princípio é o mesmo, né? E a gente vai ainda na aula da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente vai voltar um pouquinho ainda nesses princípios. E eu também já gravei um vídeo de avaliação de impactos ambientais falando sobre isso, acesse esse vídeo, certinho? E o que esse princípio nos fala? Em um empreendimento, atividade, um processo, podem existir impactos ambientais negativos, causando intensificação de processos erosivos, danos à fauna, à flora, poluição da água, certo? Causando degradação ou poluição. E para evitar que esses danos sejam suportados pela sociedade, esse princípio ele impõe a internalização das externalidades negativas da produção. O que isso significa? Esse princípio ele obriga que o poluidor arque com os custos da prevenção ou da reparação. Se não fosse esse princípio, esses prejuízos ambientais acabariam sendo suportados pelo poder público ou pela sociedade, enquanto os lucros são oferidos apenas pelo empreendedor, certo? Então, internalização das externalidades negativas da produção. Toda externalidade negativa, toda poluição, emissão atmosférica, despejo, de efluentes líquidos no corpo receptor, resíduos sólidos, eu tenho que dar um tratamento, eu tenho que comprar materiais, equipamentos, investir em tecnologias, em treinamento de pessoal, então eu vou ter mão de obra, eu vou ter algum custo, então eu vou estar internalizando essas externalidades negativas, evitando que sejam então suportadas pela sociedade ou pelo poder público. Então esse é o princípio do poluidor-pagador. Aquele que está poluindo é quem tem que arcar com esses custos. Aí você vai me dizer que ele vai colocar esse custo no produto e de alguma forma a sociedade vai pagar por isso. Mas se ele coloca esses custos no produto, e ele coloca, apenas quem está consumindo aquele produto que está arcando com esse custo. Aí a gente já entra também no princípio do usuário-pagador, que é o próximo que a gente vai falar. Então, dando continuidade aqui nesse princípio, o que é importante também chamar atenção? Para não interpretar o princípio como uma autorização ilimitada para poluir. Não é isso, certo? A ideia é, ao contrário que isso, a ideia é justamente evitar o dano. Mas uma vez que ele aconteça, que aconteça a degradação, a mesma deve ser reparada. Então, já vou introduzir um outro princípio, que é o princípio da reparação. Para alguns autores, esses princípios eles colocam tudo num pacote só, né? O princípio da responsabilidade, da reparação, do poluidor-pagador. Por quê? O poluidor-pagador ele é responsável e ele deve reparar esse dano. Mas alguns autores, eles diferenciam. Eles tratam como princípio do poluidor-pagador essa necessidade de investimento em tecnologias, de cuidado para que a sociedade e o poder público não tenha que arcar com esses custos, mas isso vai só nas medidas de prevenção ou de mitigação dos impactos. Uma vez que existe o impacto, a degradação, essa reparação, ela fica às custas também do responsável, mas aí entra o princípio da reparação então, tá? E aqui quando eu estou falando da reparação do dano, eu estou falando da responsabilidade objetiva. A gente tem que chamar a atenção, tem que destacar aqui que no direito ambiental a responsabilidade ela é objetiva, não é subjetiva, quando você é inocente até que se prove o contrário. Né? Havendo uma ação e como consequência um dano ambiental, o responsável deverá reparar esse dano. Aí eu tenho então, alguns autores diferenciam aí, chamando atenção para o princípio da reparação, enquanto outros colocam tudo como princípio do poluidor-pagador, uma vez que a reparação vai ter um custo, então se ele poluiu, ele vai arcar com esses custos. Já outros autores diferenciam como princípio da reparação. Só trazer para vocês aqui, onde que eu tenho aqui um exemplo, né, de dispositivo
no caso, novamente, a Política Nacional do Meio Ambiente, no seu artigo 4º, eu tenho que a Política Nacional do Meio Ambiente visará a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados, certo? Então aqui eu tenho já o princípio do poluidor-pagador. E no artigo 14, parágrafo 1º, sem obstar a aplicação das penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Então, se eu tenho a reparação do dano, eu posso chamar de princípio da reparação. Se eu tenho uma indenização ou compensação, eu tenho aí o princípio da responsabilidade. E também vou ressaltar que alguns autores fazem a diferenciação dos princípios da reparação e da responsabilidade em relação ao princípio do poluidor-pagador, porque são esses dois, o da reparação e da responsabilidade, que são os garantidores da restauração do ambiente degradado. Enquanto o poluidor-pagador, ele tem natureza meramente econômica. Aqui eu tenho o princípio do poluidor-pagador e, olhando por essa nova ótica, eu tenho o princípio da reparação no artigo 4º e o princípio da responsabilidade no artigo 14º. Aqui pela necessidade de recuperar ou indenizar os danos causados, enquanto aqui pela responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente, que será imputado ao poluidor. E agora que a gente entendeu o princípio do poluidor-pagador, que eu disse para vocês também que de alguma forma o usuário ele vai estar pagando por isso, a gente vai falar então do princípio do usuário-pagador. Ele refere-se àquele que se utiliza de determinado bem ou produto, né, ainda que na qualidade de consumidor final, e que vai arcar com os custos necessários para tornar possível esse uso, impedindo que seja suportado pelo poder público ou por terceiros. Então, nesse caso, são os mecanismos de mercado que permitem que os custos totais da reparação ou da prevenção, da minimização do impacto, sejam repassados ao produto. E assim só vai arcar com esse custo quem efetivamente utiliza o produto e não toda a sociedade. Bom, quando corretamente dosado no preço, o pagamento pelo acesso ele pode promover medidas de racionalização do uso ou do impacto, além de permitir que as receitas geradas sejam reinvestidas em programas de melhoria da qualidade ambiental, por exemplo, e também em investimento em tecnologias mais limpas, né? São exemplos o pagamento pelo uso da água, já previsto na Lei das Águas e que já começou a ser implementado por diversas bacias hidrográficas, assunto de aulas futuras, que nós só vamos entrar em detalhe depois. E um outro exemplo é o preço pago pela visitação de parques, onde quem paga é quem está tendo o benefício de desfrutar por aquele serviço, que é o usuário, então, e não toda a sociedade. Então, são exemplos de usuário pagador que a gente tem. E aí eu trouxe para vocês, no artigo 4º, que nós falamos do usuário pagador, eu tenho aqui também o princípio do usuário pagador, no artigo 4º da Política Nacional do Meio Ambiente. A política visará a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Ponto. E agora ao usuário. E ao usuário de contribuição para a utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. Então vejam que aqui, nesse artigo 4º, inciso 7, eu estou falando do poluidor, pagador e também do usuário pagador. Tudo bem? O princípio do usuário pagador é bem tranquilo. Agora a gente vai falar do princípio da cooperação.